Diretor da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Ele vai falar sobre aumente sua capacidade de resolver problemas e cresça profissionalmente. Bom dia. Bom dia, Elis. Bom dia, Rita. De Bom volta, né, dia, Rita? de Que legal. volta após férias. Descansou durante as férias ou se divertiu? Falávamos sobre isso antes, né, Rita? Mais me diverti do que descansei. Tirei o diazinho aquele, sempre tem, no Claro, meio das sempre férias um dia pra tem, descansar. né? Mas mais de me divertir do que descansei. Que legal. E isso que é o bom das férias, né? Que bom, que bom, que bom. A gente volta com Alain, outro bem-vindo. ânimo. Volta com outro ânimo, né, Rita? O Alain, bem-vindo. Bruno, hoje nós vamos falar sobre resolver problemas, né, Elis? Que talvez seja o grande ponto da nossa capacidade profissional. Ou seja, conforme o tamanho da nossa capacidade profissional é determinado pelo tamanho do problema que nós temos condições de resolver. E para isso eu trago uma história da mitologia grega que aconteceu, segundo a mitologia, depois que Hércules, um grande guerreiro, ele sempre foi um guerreiro centrado, mas em algum momento ele perdeu as estribeiras e recebeu uma punição, e a punição dele eram 12 tarefas. Uma dessas 12 tarefas era eliminar um ser mitológico chamado Hidra, que era um animal que tinha corpo de cavalo, mas que tinha cabeças de serpente, inclusive a origem do famoso do jargão bicho de 7 cabeças, né? E quando Hércules foi cumprir com aquela missão, naquele pântano para eliminar, para matar a Hidra, ele percebeu que cada vez que ele atacava uma das cabeças da serpente, nasciam outras 2 no lugar. Ou seja, ele, quando ia percebendo, o tamanho da bronca ia ficando cada vez maior. Por maior que fosse o esforço dele, o problema que ele tinha que resolver ia aumentando. Até que ele parou e recebeu um conselho da deusa da sabedoria, que é a deusa Atena, e ela disse, olha, depois que você cortar uma cabeça da Hidra, você precisa queimar o pescoço da cabeça, cauterizando, porque aí não nascerá outra cabeça no lugar. E o que Hércules fez com a ajuda de um amigo chamado Iolaus, ele conseguiu então ir eliminando as cabeças da Hidra. Ele cortava a cabeça, cauterizava, cortava a cabeça com a ajuda do amigo, cauterizava, até que ele se deparou com a Hidra com apenas uma cabeça, que era a cabeça imortal, a cabeça que tinha o coração. Naquele momento, ele precisou ter uma outra estratégia, porque não bastava apenas cortar a cabeça e queimar o pescoço. Ele precisava ter uma outra estratégia. E o que ele fez? Ele cortou a cabeça da Hidra, e a cabeça que tinha o coração. O foco principal era a cabeça pensante, a cabeça sábia da Hidra, e ele colocou uma grande pedra sobre aquela cabeça, enterrando-a, e assim ele conseguiu vencer aquela adversidade. Por que essa história traz alguns ensinamentos para nós? Porque quando nós vamos resolver um problema nas nossas empresas, nas nossas famílias, um problema político, inclusive é polêmico citar, mas o que aconteceu no último domingo, a gente percebe que as pessoas vão tomando providências, vão tomando decisões sem saber qual é a estratégia certa para resolver aquele problema. E muitas vezes elas acabam protocolando no momento presente um problema maior que precisará ser resolvido no futuro. Ou seja, nós precisamos dominar a estratégia certa, saber qual é o problema. E daí sim resolver a fonte do problema. E muitas vezes combater causas não significa combater o problema. Muitas vezes a resolução de um grande problema ela é feita com um conjunto de movimentos que devem acontecer de forma sincronizada para que o problema seja resolvido. São diversas causas que podem gerar, que podem resolver, ou são diversas possíveis soluções para um único problema. Um grande exemplo, né, nas empresas, às vezes o empresário está lá com um profissional que está com resultado aquém do que ele espera, e ele vai lá e demite aquele profissional. Mas quem diz que demitir aquele profissional e colocar outro profissional no lugar é a melhor resolução do problema? Às vezes, por despreparo, um pai, uma mãe, elas acabam
tomando algumas providências para resolver alguns problemas com os filhos, mas que no final das contas geram consequências trágicas para os filhos na fase adulta. Ou seja, o ser humano ele precisa resolver problemas, ele precisa saber gerir conflitos para que ele possa melhorar a sua capacidade profissional. E nós temos que saber que os problemas distintos exigem soluções distintas. E é um conjunto de movimentos que deve acontecer para que o problema seja sanado da melhor forma, né? Eu estava, a respeito do tema e essas tuas colocações, pensando assim, na vida como de um modo geral, na vida da gente. Quando surgem alguns problemas, seja numa empresa ou mesmo na vida pessoal mesmo, parece que surgiu aí já surge outro, é mais ou menos igual a história das cabeças da Hidra, ali, né? Termina uma e elimina uma e surgem outras. E assim, às vezes, acontece em alguns momentos, assim, um pouco mais tensos da vida, digamos assim, né? E aí a gente vai, às vezes, tentando resolve mais ou menos, e aí surge outro, resolve mais ou menos, e aí, quando vê, vão surgindo outros daqueles, exato, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir identificá-los, né? E pontualmente resolvendo também. Exatamente. Os problemas determinam o tamanho da nossa capacidade profissional. Tem uma dica aqui para resolver problemas. Antes de querer sair correndo para resolver os problemas agindo, nós precisamos nos certificar das decisões que nós tomamos. É melhor tomar uma decisão agora e esperar um tempo para agir do que sair fazendo as coisas sem ter certeza da decisão, né? E quando se fala em gestão de conflitos, por exemplo, tem muitas pessoas que... é interessante classificar os conflitos, saber quais são os tipos de conflito. Existem diversos tipos de conflito. Existem conflitos intrapessoais, que são aqueles conflitos das pessoas. Existem conflitos interpessoais entre duas pessoas. Existem conflitos entre grupos. Os grupos podem ser formais ou informais dentro das empresas. Quem nunca viu numa empresa um setor brigando com o outro setor? É o comercial que briga com o administrativo, que briga com a produção. Mas também existem os setores informais. Dentro de um ambiente de trabalho, existem as panelinhas. Às vezes, uma pessoa que tem um filho convidou alguns colegas daquele setor para um aniversário, os outros que não foram convidados se sentiram preteridos, daí no refeitório já não almoçam mais juntos. São conflitos informais. E depois de compreendermos como esses conflitos, quais são os conflitos, como eles se manifestam, nós também precisamos definir como nós vamos agir em cima daquele conflito. Tem conflito que a melhor forma de resolver é evitando. E existem formas de evitar conflitos. Nós sabemos bem quais são. Existem conflitos que nós devemos adiar a resolução, porque o tempo faz com que a luz da razão paire sobre as mentes e, às vezes, sem intervenção do líder, o conflito se resolve. Mas existem conflitos que devem se agir rápida e enfaticamente, para que a gente consiga não deixar aquela coisa se propagar, não deixar aquele problema crescer, aquela guerra, aquela tensão aumentar. E nós percebemos aí no último final de semana, sem querer trazer a polêmica, né, que houveram erros de diversas partes, é um conjunto de fatores que ocasionam o que aconteceu no domingo. Ou seja, e aí quando nós percebemos as movimentações que vêm depois ou que antecederam, movimentações que podem gerar mais consequências lá na frente, né? Que ao invés de acalmar os ânimos, parece que coloca mais lenha na fogueira, e qualquer pessoa que se manifesta parece que está tomando partido de um lado ou de outro, e as pessoas não conseguem mais refletir, né? E isso tudo... trazendo para as nossas vidas, isso tudo gera consequências, né? E, ou elas são positivas ou elas são negativas. Ou seja, o tamanho da capacidade profissional do ser humano está diretamente ligado ao tamanho do problema que ele tem condições de resolver. Quanto maior for o problema, maiores serão os resultados, maiores serão as colheitas, ou melhores serão as colheitas disso tudo num futuro longevo aí, né? E, Gustavo, eu li em algum lugar, né, eu não lembro exatamente qual foi o livro, né, especificamente, de que a gente tem que fazer uma análise do dia, né, ao acordar, analisar o dia e ver quais são os problemas maiores, né, ou as tarefas maiores e resolver elas primeiro. Exatamente. Que aí o dia vai fluir melhor, né? Flui melhor. É mais ou menos... E, Elis, eu já escutei alguns especialistas, porque nós temos um monte de especialistas aí, né? Eu já vi gente dizer, não, o problema começa resolvendo os pequenos. Eu digo, não! Começa pelos grandes. Vamos supor que uma pessoa sofra um acidente, por exemplo, e vá para um pronto atendimento, para o pronto-socorro. O que o médico vai fazer? Ele vai primeiro
trabalhar naquilo que pode levar à vida. Aquilo que pode custar a vida da pessoa. Depois ele começa com os problemas menores, os problemas estéticos. Ou seja, no nosso dia a dia deve ser igual. Resolva primeiro os problemas grandes que podem comprometer a longevidade do teu negócio. Você, por acaso, é empresário, ou se você tem uma atividade importante dentro de uma organização, resolva os problemas grandes primeiros. Tira as coisas grandes de cima da tua mesa primeiro, para que depois as outras vão ficando cada vez mais leves, né? Então, resolva primeiro os problemas grandes. Essa é uma grande dica aí. Esteja preparado e lembre-se, o segredo para resolver o problema é ser maior do que o problema. O grande segredo para se resolver o problema é que nós devemos ser maiores do que os problemas. Essa é a dica. O que a gente não pode é esconder ou tentar fazer de conta que não está vendo. Aí sim vira um problemão maior bota para ainda, baixo do né? tapete, depois eu vem, resolvo. né? E aí, às vezes, surge um outro ainda maior, Exatamente. enfim. Mas, Exato. Gustavo, muito obrigada aí pelas Prazer. tuas colocações. Até a próxima, né? Até a próxima. Semana que vem estamos aqui. Valeu. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Detalhes também, né? Mas quem quiser ouvir